Agora vamos ver se o Simeão consegue me ouvir. Espero que deixe certo agora. Desculpem, né, mas tecnologia ainda é uma coisa meio complicada assim. Vamos ver se vai dar certo. Periane, sua linda. Boa noite. Simeão, tá me ouvindo agora? Agora consigo te ouvir. Tá me ouvindo também? Tô sim. Que bom. Simeão, eu tô ouvindo aqui. Eu ia começar. Reconhece esse som, Simeão? Aqui, essa música aqui. Simeão, eu vou começar pela música. Eu queria Sim, saber diga. como que foi a história dessa música, né? E Sim. se você compõe sempre assim, como que é esse seu exercício de compositor? Uhum. Então, antes de mais nada, boa noite, né? Eu Boa noite. agradeço o convite, né? Senti muito contente por receber esse convite para estar falando de Você é meu poesia. presente de aniversário. E por estar falando de poesia ainda mais hoje, né? Dia 1º de outubro, é o mês da poesia, né? Desde Hum, 2015. Quando nossa presidenta, né, ex-presidenta Dilma Rousseff, mudou o Dia Nacional da Poesia para o dia 31 de outubro, em uhum, homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade. E é um mês muito hum. bacana, né? É legal nós começarmos a falar sobre música, começar o nosso bate-papo com música, porque hoje é o Dia Mundial da Música. Né? Então, Davi, em relação à composição, essa música aí em particular, por incrível que pareça, na minha opinião, é a música que, sim, que ela é a melhor letra que eu já escrevi, e ela veio toda de uma vez quando eu estava voltando da faculdade, né, no ônibus. Eu comecei a refletir em relação à vida, né, uma reflexão da vida. Tem um verso Aham. nela que eu gosto muito, que é muito forte, que diz assim: quando a vida anda mais ou menos, à noite e as ruas parecem todas iguais. E de fato, né, Uhum. sempre voltando da faculdade de ônibus, né, à noite, as ruas sempre parecendo iguais, né, as noites sempre parecendo iguais. Então eu Sim, aquele passei marasmo, né? isso, eu passei isso aí para a música. Eu digo que me impressiona essa música porque, como eu te disse, ela veio de uma vez, né? Ao passo que tem algumas músicas que eu levo 2, 3, 4 meses para escrever a letra, né? E às vezes a letra não fica tão bacana quanto essa que eu achei assim que foi essa música se chama Mais ou Estão Menos perguntando aqui, Simeão, qual é o nome da música? É mais ou menos, não é isso o nome da música? justamente Mais ou Menos o nome da música. Eu gravei ela com a minha banda Vandalismo Poético, né? Nós estamos parados por um tempo, mas tem um vídeo no YouTube, tem, né? Sim. É só digitar lá Vandalismo Poético Mais ou Menos. Tem que digitar o nome da música porque tem um grupo de rap, né? Um grupo de rap em É, Brasília que também se chama é, Vandalismo Poético. é, eu vi isso mesmo. Mas assim, Copiaram vocês. ou nós copiamos ele, né? Na verdade, uma dessas coincidências da vida. É um nome bacana, né? Sim. E você pretende lançar alguma coisa de música ainda esse ano, assim? Como é viver de música aqui em Goiânia sem ser sertanejo, né, Simeão? Como que é isso? Que aqui é Então, sertanejo, né? é verdade. Sim, eu pretendo lançar, né? Inclusive eu tenho gravado em casa mesmo. Uhum. Eu pretendo lançar um material no final do ano. Já tenho o título, já fiz até a arte. Eu sempre começo as coisas pela arte, né? Pela arte da capa, Sim. tal, pelo conceitual. Então, é um material que se chama Canções da Gaveta da Alma. São canções, inclusive a Mais ou Menos vai estar, né? Ela vai estar, só que numa versão só voz e violão.
é o material que eu vou gravar sem banda, né? Serei só eu, eu mesmo que vou gravar, mixar aqui em casa, e tal, no meu estúdio caseiro e tocar os instrumentos, né? Tocar guitarra, baixo, o ukulele, o teclado. São 11 músicas que eu pretendo lançar. E aí tem essa mais ou menos, E tem você outras. sozinho fazendo 11 músicas? Vai dar um É pouquinho de isso? trabalho. Vai dar um pouquinho de trabalho porque eu vou ter que gravar instrumento por Muito. instrumento, né? Aí tem, Então se pegar isso. você tem um estúdio em casa, então. É isso? Eu tenho uns instrumentos aqui, tenho o computador onde eu faço as gravações, mas vai ser um Uhum. material bem experimental, por assim dizer, porque é a primeira vez que eu vou fazer isso, né? Gravar um material assim em casa e tal, vai ser uma experiência nova. E a proposta é justamente essa, né? A vida é feita de experiências, né? E como que a música entrou na sua vida? Assim, o porquê da música? A música veio primeiro que o poema, o escritor? Então, na verdade, Como é que se deu isso? a poesia ela veio primeiro, viu? A poesia ela veio primeiro, te digo por quê. Respondendo a sua pergunta, né? Antes de responder essa que eu acabei não respondendo. É, apesar de nós estarmos aí na capital nacional, não sei se eu posso dizer isso ainda, né? Sertanejo, Uhum. Hum. apesar do estilo sertanejo ser muito forte ainda, nós temos Muito. sim, muitas bandas de rock, bandas importantes, bandas que já fizeram, que fazem Vestidinho, né? isso. Tem bandas que já estão fazendo nome fora do país, né? Nós temos a Uhum. Bugarins, tem uma banda chamada Carne Doce, que é muito boa também. Tem muitas bandas aqui, de amigos meus e assim, super competentes, como Galo Power, tem o Projeto Supernova. ah, então, assim, eu acho que agora já está meio que balanceado, né? É capital do rock, Mas assim, capital do Simeão, sertanejo. tipo, eu entendo, vamos falar de dinheiro, por exemplo, né? Um cantor de sertanejo, ele fica rico em um ano, assim, impressionante. Ele já tá com jatinho, sabe? Andando em condomínio chique, né? Como se o sertanejo realmente é um produto hoje em dia, né? Aham. Às, Mas às vezes às vezes as pessoas nem curtem cantar sertanejo, mas vai pela onda, né? Que é isso que está ganhando dinheiro, né? O rock, ainda mais aqui em Goiânia, por exemplo, né, é uma coisa muito restrita ainda, né? é, Como se manter com a música nesse lugar? então, aí na verdade o rock ele sobrevive dos festivais, né? Nós temos festivais Hum. aqui em Goiânia que são festivais assim de rock que tem uma grande importância nacional, né? Como Vaca Amarela, como o Goiânia Noise. Então, realmente o público ele é mais restrito, por assim dizer, mas é um público fiel, né? São pessoas que acompanham. Então, as bandas sobrevivem desse público fiel, por assim dizer, né? Não é um público imenso comparado aos artistas sertanejos, mas é Sim. um público que sempre vai acompanhar, que sempre acompanha, né? E é através disso aí que as bandas sobrevivem, né? E Agora, quanto respondendo, tempo que você está? E quanto então, tempo aí, que você está tocando? Que você está com a música? sim, entrando nessa sua segunda pergunta, o rock, ele entrou depois, né? A poesia realmente veio primeiro. A poesia veio ali por Uhum. volta dos 15, 16 anos. Não? Eu era um adolescente meio problemático, né? Sofria bullying na escola e tal, muito retraído. Então Aí o seu foi refúgio através era da assim. leitura, né? Foi através do contato com a poesia, com os poetas, com os poemas, principalmente os poemas da segunda geração do romantismo, do ultrarromantismo brasileiro, né? Como o Álvares de Azevedo, que são os poetas pessimistas, e eu tinha ali a infância ela é meio problemática, né? Então a gente acaba se Uhum. apegando a poetas que escrevem com As dores, né? uma verve mais polêmicas, por assim dizer, né? Para dizer o mínimo. Uhum. E aí, o rock veio logo depois, porque foi através da poesia que eu conheci alguns roqueiros que também tinham influências parecidas, né? Como, por exemplo, o Renato Russo, da Legião Urbana, né? Foi através Ah,
poetas que eu conhecia a banda. Mas se bem que desde criança eu ouço, eu tenho irmãos mais velhos, né? Então eu Sim. cresci ouvindo é, é, bandas de rock, como Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Ira e tal. Mas a poesia, escrever poesia, veio antes do que o desejo de aprender a tocar um instrumento, de que realmente fazer uma banda, né? Gravar. Uma, uma pergunta de um escritor amador como eu. O que é mais difícil, compor ou escrever? Bom, particularmente eu acho escrever bem mais fácil. Compor, às vezes assim, eu consigo pensar facilmente em 80 músicas minhas, né? Eu posso te falar o nome delas, tal. Então, se você me perguntar assim, não, quantas músicas você tem compostas, né? Quantas letras, assim, tal, eu tenho 80. Dessas 80, todas as letras são minhas, mas 60% são melodias de integrantes que tocaram comigo, né? De amigos que tocaram comigo. Então, eu tenho muito mais facilidade em escrever a letra do que realmente em compor a melodia, né? Então, às vezes eu tenho uma letra, um poema, que eu encaixo numa melodia de É alguém. difícil encaixar a letra com a melodia, né? Tem essa questão também, assim, né? Pelo o que Justamente. eu vejo, né? Porque a escrita você escreve ali e acabou, né? Uhum. E eu quero falar também agora, mudando de assunto, como foi o seu processo do seu primeiro livro, assim? Demorou quanto tempo? Como é que foi? Então, o primeiro livro Você tem ele é o, aí? tenho sim, é o Poeta Irregular. Esse aqui, ó, da capa Mostra preta. pra gente. Poeta irregular. Hum, Isso. Esse livro aqui, inclusive, são poemas aí dos 15 aos 18 anos, né? Quando eu publiquei esse livro, eu já tinha 20 anos. Eu tinha ingressado na hum, faculdade de filosofia, lá da UFG. E ele tem uma história hum. interessante, porque eu postava os poemas, na época, o que era muito popular eram os blogs, né? Sim. Teve uma época que blog era muito popular, né? A rede Muito social bom. que era mais popular era o blog. E aí eu postava os meus poemas no blog. E esse livro tem uma história interessante que que hoje é uma amiga, né? Mas uma gaúcha que mora no Japão, ela mora no Japão, Hum. ela lia os meus poemas e também se interessava por poesia e tal. E ela perguntou, olha, e você já pensou em publicar seus poemas e tal? E o interessante é que ela estava lendo na época um livro que se chamava, eu não lembro agora, era um livro de autoajuda. Ele tinha uma mensagem de para que você passasse, acho que era o segredo, o nome era esse, o segredo. Depois dá uma pesquisadinha. É um livro que fez muito sucesso. E assim, a ideia do Sim. livro é que se você Autoajuda faz sucesso sempre, né, Simeão? se você Se você ajudar. quiser ficar reescrevendo, escreve o livro de autoajuda. Isso. E a ideia desse livro era assim, se você, é a seguinte, se você ajudar o próximo, você vai estar se ajudando. Era mais ou menos isso. E aí o que, que ela fez? Ela perguntou se eu tinha planos de publicar meus poemas e tal, e de repente ela perguntou minha conta e ela depositou para mim um valor X, sem pedir nada em Sim. troca, Uhum. no qual eu fui lá na Universidade Federal, né, como eu já era aluno lá do Na curso de época filosofia, não tinha Amazon, né? Que hoje qualquer um pode colocar um livro ali, né? e Então era mais difícil nessa época, né? aí eu publiquei esse livro pela Universidade Federal, pela gráfica da UFG, né, pela CEGRAF, Uhum. 200 exemplares, dos quais eu só tenho esse. Os outros eu já, ou eu vendi, eu fui doando, eu doei alguns exemplares, né. Uhum. Esse é o único livro que eu tenho publicado totalmente meu. Né? Aí eu tenho outras participações em coletâneas e tal, e eu tenho mais Uhum. 3 livros que eu lancei no modelo virtual, né, em PDF,
e-book. É a moda Tudo. agora, né? Não entendi. O áudio está baixo. É a moda agora, né? É a moda PDF, agora, né? justamente. Isso. E aí, no final do ano agora, eu farei 2 lançamentos, né? Que é eu irei publicar, né? Eu até postei isso hoje nas minhas redes sociais, que eu irei publicar o meu TCC, né? O que eu escrevi Eu vi isso mesmo. em Eu vi. 2016. Foi uma Parabéns. pesquisa que eu fiz sobre a poesia produzida aqui no estado de Goiás. E também o próximo livro de poesia, que se chama Entre as Acrópolis e as Caliandras. Sobre as Ah. Acrópolis e as Caliandras, melhor dizendo. Simeão, como é o seu processo criativo para escrever? Eu vou falar o meu, para você entender. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, Sim, o nosso estilo de escrever é bem diferente. Você é mais, como posso dizer, os seus textos são muito subjetivos, assim, né? sim, E sim. já a minha crônica, a forma de eu escrever, ela é muito direta, franca e objetiva. Não sei se você chegou a ler alguma coisa da página, mas assim, por exemplo, eu não consigo escrever 3 partes, sei lá, o céu estava muito azul, sabe? Tinha uma folha no chão, Sei. essas coisas. Eu já Sim, quero ir logo direto na mente da pessoa e saber o que ela está pensando e logo, entendeu? Eu acho que até por fazer terapia, né, isso me ajudou bastante a ter esse tipo de texto. Porque você vai para terapia, você tem ali 1 hora para você contar alguma coisa. Então, você não vai falar do trânsito, né? Se o tempo está quente ou não. Você vai lá falar de você, e quanto mais falar de você, melhor. Então, isso me ajudou a definir a minha escrita também. Que é tipo de escrita, né? E essa forma de. Por exemplo, né, assim, como eu sou muito ansioso, eu acho que até por isso que eu não escrevo um livro ainda. Porque eu já quero escrever e jogar logo, sabe aquela coisa? eu entendo. Eu não sei você, eu evito reler, porque se eu reler eu vou falar, nossa, tá uma bosta, vou apagar isso aqui. Acontece isso com você também? Então, acontece, claro. Em relação, assim, de não gostar, né, de Uhum. algumas coisas, antigamente eu jogava muito fora. Hoje eu guardo. Eu guardo, depois eu recupero, né? É. Eu aprendi a fazer poesia, que eu chamo de poesia Frankenstein. Eu vou pegando pedaços de alguns poemas e misturando ali, fazendo um monstrinho, né? Essa questão de jogar fora é engraçado também, porque eu também faço algumas pinturas, né? E, Você é e completo, eu assim, jogava, mesmo. Você pinta, você canta, você e eu escreve. O jogava que mais muito você quadro faz? fora. Você cozinha? Cozinhar, eu sou péssimo para cozinhar. Mas assim, eu costumava jogar muito quadro fora, né? Hoje em dia não, eu Uhum. guardo. Mesmo quando eu não gosto, né? Eu deixo guardadinho e tal. É, às vezes a gente não consegue. É porque existe uma linha muito tênue entre o que Sim. é poesia, né? E o que é apenas um desabafo. Eu penso assim, né? Às vezes eu me proponho a escrever algo e aquilo não tem muito um formato de um poema, tá mais para um desabafo, entendeu? E é aí que eu acho ruim e falo, não, não ficou legal, né? Antigamente, tudo que eu escrevia, eu postava. Tudo, tudo. Uhum. Acabava de escrever o poema, eu já ia postar. E eu era muito, É igual eu. como você disse, eu era muito, assim, Ansioso? ansioso. E às vezes eu acabava postando até coisas erradas, digitado Sim. errado, entendeu? Acontece E muito comigo. porque eu tinha essa vontade de mostrar muito forte, né? Nossa. E hoje em dia eu já tenho uma calma um pouco maior, né? Ah, Ah, para chegar nesse nível ainda. Ah. um amigo me perguntou, falou assim, você parou de escrever? Porque antes eu via todo dia poema seu. É porque antigamente eu postava tudo. Acabava de escrever e já postava. Hoje em Eu dia tô não, nessa hoje fase. em dia eu
Da onde que vem as ideias dos seus textos, assim? Da onde você vai procurar? Então, aí realmente é do dia a dia, viu, Davi? Eu acho assim que a poesia, na minha opinião, ela está em tudo, né? A poesia ela está Uhum, em tudo, basta um olhar sensível para conseguir enxergá-la, certo? Ela pode estar numa tarde, ela pode estar numa noite mal dormida, numa noite de insônia, ela pode estar numa notícia do jornal que mexe com você, né? Então, assim, eu costumo pensar que eu tenho três tipos de escrita, né? Eu tenho a escrita que ela é sim. um pouco mais ideológica, que são poemas de protesto, poemas até panfletários, políticos. Esses geralmente, Só, hum, diga, só comparando aqui, por exemplo, o poema, ele é um tipo de texto crítico, né, até sobre política, religião, outras coisas, mas ele é muito subjetivo, tá meio escondido, vamos dizer, essa crítica, né? Já a sim, crônica, o que eu escrevo, é muito rasgado, né? A opinião ali, né? E assim, o meu, é igual você falou, é do dia a dia. Por exemplo, né, o meu psicólogo te tirou férias. Isso daí já saiu um texto, né? Eu meio que dizendo que quem teria que tirar férias era a religião, assim, né? Pelo menos um mês sem religião, sabe? Seria ótimo. Né? É um sarcasmo, assim, aham, entendeu? Então vamos é, muito nisso. aham. É interessante você falar da crônica, porque é o conteúdo, por coincidência, né? Coincidentemente, é o conteúdo que eu estou trabalhando com as turmas do colégio, né? Do sexto ao Uhum. terceiro ano. A crônica argumentativa e os demais tipos de crônica. Eu E, posso dar inclusive, desculpa te cortar, mas eu posso te dar um exemplo que aconteceu comigo sobre crônica. claro, claro. Eu acho que você também estava. Eu estava fazendo um curso de escrita criativa, eu acho, com uma mulher morena, esqueci o nome dela agora. Aí ela perguntou, né, qual tipo de escrita, né, você gosta. Aí ela colocou, eu sou poeta, eu sou conto, romance, e eu coloquei, sou cronista, meio assim, né, me achando, né. Ela falou assim, não, crônico só serve para jornal e revista, tipo assim, não tem valor. Foca no romance policial. Aí eu fiquei puto com isso, assim, sabe? Eu falei, Eu como? também Até ficaria. pa- Aí eu até parei de fazer o curso. Aí, alguns meses depois, é uma coisa assim louca. Fernando Luna, não sei se você conhece. Uhum. Conhece Fernando Luna? Sim, sim. Então, pensa, né? Ele tá seguindo a minha página, a gente troca umas ideias, assim, sabe? Foi, gente, enquanto ignorou totalmente, né, a minha crônica, o editor da Globo falou que eu escrevo, né, mais ou menos, eu escrevo bem até, assim. Então, Ele isso não te dá uma... tá te Hã? seguindo, né? Ele tá te seguindo. É, acompanha os meus textos, né? Eu tô me sentindo assim. Então, assim, então por que você acha que é a crônica? Por que ainda tem esse preconceito com a crônica? E outra coisa também que eu quero comentar com você. Eu estou na página no Facebook só de escritores, né? E eu vejo, Simeão, que tem um ego inflado nos escritores. Quem escreve mais difícil, sabe? Aquelas palavras que você nunca ouviu na vida, e a pessoa coloca por achar que isso é muito inteligente, né? Eu acho que dá sim para você escrever um texto simples, inteligente e que alcance todo mundo. Eu acho que a crônica é o sertanejo da literatura, assim, entendeu? Porque Sim. alcança todo mundo. Você concorda? Então, concordo com algumas coisas que você disse, por exemplo, não tem não existe a necessidade de escrever com uma linguagem polida, uma linguagem
culta demais, muito formal, né? Eu acho que uma obra de arte, para ser obra de arte, para ser uma boa obra de arte, ela não precisa ser canônica, ela não precisa ser ter uma norma muito culta, né? Se fosse assim, nós não teríamos ótimos poetas, inclusive poetas analfabetos, como Patativa da Saré, né? Nós temos ótimos poetas, ótimos músicos, ótimos cronistas, né? Ótimos romancistas que escrevem com a linguagem mais simples possível, né? Em relação à crônica, eu não consigo te falar muito em relação à crônica, porque em relação à escrita, minha escrita ela é muito restrita realmente à poesia, né? Sim, Eu muito. invejo quem consegue escrever prosa, porque é algo que realmente eu não consigo escrever. Já tentei, né? Já Também. tentei várias vezes, não consigo escrever prosa. Ah, eu até li para os meninos ontem uma crônica que eu escrevi, que eu participei de um concurso, SESI, né? SESI Criatividade, que acontece aqui em Goiânia, na capital, e acho que é de 3 em 3 anos. Tive menção honrosa, tal, né? Mas não consegui ganhar, né? O que eu queria, né? Pegando em segundo lugar, mas eu acho que foi o máximo que eu consegui tentar, né? Que eu consegui chegar da crônica. Eu acho a crônica uma produção muito bonita, muito interessante, porque, como eu falo para os meninos, né, existem vários tipos de crônica. Eu acho que essa palestrante, ela teve uma visão muito reduzida do que é a crônica, né? Porque existe a crônica esportiva, existe a crônica humorística, existe a crônica narrativa, existe a Sim. crônica jornalística. Sarcástica. Isso. Então, eu É. acho que ela pensou de uma forma muito, né, muito centralizada na crônica que deve costumar ver no jornal, né, Qual é lá, aquela mais simples, esportiva, né, crônica esportiva mais e esportiva? humorística, né. Essas são as que são mais publicadas assim nos jornais dominicais, né. Sim. Mas existem crônicas igual Rubem Fonseca, por exemplo, é um ótimo cronista que eu acho maravilhoso, né? E ele tem umas crônicas Também gosto. assim, bem eróticas, né? Muito. Sim, muito. Crônicas policiais também, né? O estilo da escrita dele transita ali entre o erótico e o Sim. policial, né? Uhum. Eu admiro muito a escrita em prosa. Principalmente, eu até confesso para você aqui que eu admiro muito a escrita em prosa, o gênero narrativo breve, né? A crônica, o conto. Eu acho que a pessoa, assim como você, que é um cronista, que consegue sintetizar uma história, eu acho muito Uhum. bacana. Conseguir fazer uma história que tenha início, meio e fim, num texto curto, né? Que é a É. característica da crônica, do conto, da Sim. fábula, né? Ah, eu confesso que eu não gosto muito de ler romances, Tam- aquelas sagas que tem 2, 3, 4, vai ver tem 7, 8 livros, né? Eu não tenho muita paciência, né? Igual esses livros como o Harry Potter e tal. Eu Ah, gosto de texto conciso e texto que... Porque eu acho, Davi, que quando o texto é muito longo, é muito fácil do leitor perder o tesão por ele, perder sim. sabe? E a crônica tem Uhum. isso, né? Por ser um texto breve, por ser um texto curto, você não perde foco, entendeu? E eu acho que é até por isso que eu me apego tanto à poesia, porque eu acho que é um tipo de texto, até mesmo na poesia, nos versos, eu não gosto de poemas extensos demais. Né? Ah, Você já se sentiu assim muito repetitivo, sabe? Ou quando o seu conteúdo fica muito limitado, por exemplo, teve uma época que eu só escrevia sobre ansiolítico e crise de ansiedade. Eu não saía disso, porque era o que eu estava vivendo ali naquele momento, né? Então, sim, todo dia tinha um texto sobre isso, assim, de uma forma diferente, mas é do mesmo assunto. sei. Aí você fala, gente, eu preciso evoluir, né? Preciso, sei lá, até que eu fiz um texto sobre futebol. Não sei nada sobre futebol, mas eu fui nessa onda para sair um pouco Aham. dessa. Entende? Já aconteceu isso com você também? Já aconteceu. De ficar muito Ah, preso no assunto?
Assim, já aconteceu porque teve uma época, isso geralmente acontece quando eu me apego demais a um tipo de leitura. Uhum. Você sabe, né, como escritor que você é, que a leitura ela influencia na escrita, né? Inclusive, eu Uhum. sempre falo isso para os alunos, para ser um ótimo escritor, para ser um escritor, para ser um poeta, para ser um romancista, um prosador, você tem que ler, né? É. E geralmente quando eu me apego muito a um tipo de leitura, eu acabo meio que viciando a minha escrita, né? Que foi aconteceu, por exemplo, com esse livro aqui, né? Que eu lia só Álvares de Azevedo, só poesia ultrarromântica, só poemas meio depressivos, mal do século, tal. E esse poema aqui, esse livro, ele é repleto de poemas assim pessimistas, né? Você ainda é essa pessoa depressiva ainda? Não, Você não. ainda se vê nesse lugar? Foi uma fase da vida, né? Que Você chegou a se tratar, a se medicar? cheguei a fazer algumas consultas, cheguei a tomar medicamentos, né? Como Uhum. Lexotan e tal. Ah, eu já Mas tomei. Cortou a minha libido. o Lexotan eu tive que fazer uma escolha, né? Não podia tomar ele tomar a cervejinha. Eu falei, então eu vou tomar minha cervejinha e vou Ah, parar de tomar esse remédio aqui, né? Porque. ah, mas, assim, é por aí mesmo. Acho que a escrita me ajudou muito, viu? A escrita, é. ela me ajudou Sim. a sair desse período negro. E aí eu me viciei nos poemas eróticos. Aí eu tive a minha fase erótica, que eu lia muito Rubem Fonseca, por exemplo, lia muito poetas que Sim. escreviam poemas eróticos, né? E aí eu tive Uhum. essa fase e aí eu me viciei. Voltando à sua pergunta, né? Nelson Rodrigues também é o rei do erotismo. Eu acho que ninguém escreve tão bem erotismo como Nelson Rodrigues. Não sei Com se você certeza, concorda, com certeza, né? né? Ele dá banho nisso, assim, né? E aí, eu gosto muito do Nelson, muito mesmo. Inclusive, eu tenho a biografia dele aqui, O Anjo Pornográfico, né? Não sei se você já leu, é uma ótima biografia. Não, sim, Ah, né? e aí eu parei um tempo de ler o que eu estava lendo, porque eu senti, né? Que os poemas estavam sempre a mesma temática erótica. Erótica, erótica, Hum. erótica. Aí eu comecei a ler outras coisas. E aí quando eu percebo que eu estou me fechando demais em uma temática, aí eu começo a ler outras coisas, né? Eu sempre estou atrás de leituras novas. Eu acho que a gente ganha muito, né? Descobrindo novas leituras. Ganha, ganha sim. Você gosta de escrever sobre política? É uma coisa tipo assim, eu necessito falar sobre a situação do país e tal, ou não? Olha, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de escrever poemas políticos, de mostrar minha opinião política. Apesar que nós Uhum. estamos em um momento meio difícil, né? Meio complicado. Recentemente eu tive que restringir o meu Hum. Instagram, porque é a primeira vez que eu falo isso, eu não comentei isso nem aqui em casa. Eu recebi uma Hum. ameaça de uma pessoa Hum. que foi super grosseira e tal, e aí eu tive que restringir, porque vira e mexe eu posto alguma coisa em relação ao atual governo, né? Não só Uhum. poemas, mas opiniões mesmo. Mas Sim. aí eu fui lá e abri novamente, porque eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, né? É. Nós devemos mostrar a nossa opinião, né? Aproveitar que nós ainda temos a democracia, né? E o direito de falar. E Hum. em relação a fazer isso na poesia, eu tenho um cuidado porque eu, eu, eu não gosto muito da poesia panfletária, né? Aquela que Hum. vira um simples discurso político, né? Eu ainda gosto de É. escrever versos, né? Uhum. Rimas, tal. Eu estava te falando que eu gosto, que eu vejo a minha produção escrita em três conteúdos diferentes, né? Que é o político, o Hum. ideológico, o erótico, que eu não deixei de escrever, né? Poemas eróticos, Sim. tal. Só parei de escrever os pornográficos. Eu percebi que eu estava ficando com poemas Quase muito fazendo filme pornô, né? quase que. Aí eu dei uma maneirada.
e poemas mais voltados para a subjetividade, como você falou, né? Que é um tema que eu até meio que ando tomando cuidado, porque para não ficar aquela coisa só do eu, né? Aí eu Do eu é gosto. Eu engraçado. gosto de falar de mim. Eu só sei falar de mim, senhor. Aí é. Deixa, Mas eu escrevo deixa eu contar assim, uma coisa. Ah, diga. deixa eu contar Não, uma não, coisa sobre esse lance de escrever sobre política, né? Teve aquele episódio da Tami, lembra? Da campanha com a Natura? Eu escrevi um texto sobre aquilo. Só que aí eu comecei a conversar com um amigo meu, amigo assim, sabe? Aí ele falou que ele tira a barba. E daí saiu um texto, não tira a barba. Então, um assunto tão importante sobre. Eu não quis escrever, eu achei interessante falar sobre a barba, sabe? sim. Então, que a barba é uma coisa distante, tal, enfim, bem esse lance. Então, eu acho assim, para mim, eu não acho que tem que ser uma regra, sabe? Escrever sobre os temas atuais. Né? Sobre o caso do Miguel, por exemplo. Né? Às vezes não estou a fim de falar daquilo, às vezes eu estou a fim de falar da falta do Rivotril e como foi ruim dormir sem ele, né? Que para mim, às vezes, foi mais difícil do que, é ridículo dizer isso, do que a questão do Miguel, né? Porque ele está longe de mim, assim. É claro que choca, mas assim, eu gosto de escrever aquilo que realmente é a minha verdade, sabe? Eu não vou forçar a barra. Entende? A não ser que eu seja ganho por isso. Aí a gente escreve, né? É. Até sobre, até sobre Deus a gente escreve. Não, mas Você eu concordo. também. Não adianta querer forçar a escrita, né? Ela acaba saindo forçada, né? Acaba ficando perceptível quando você tenta engajar em algo que você não está 100% afim, entendeu? Vou escrever isso aqui para entrar na crista da onda, eita, todo mundo escrevendo sobre isso que eu vou escrever também. Sim, Vai ficar algo superficial, né? vai. Porque tem coisas também que não é o seu lugar de fala. Isso. Você entende? Por exemplo, um hétero falar sobre o preconceito que um gay sofre é muito, tipo, sabe, É, co- é, é, artificial, assim, né? Porque é, ele não está vivendo aquilo, ele não está sentindo aquilo, né? A mesma coisa de eu escrever sobre uma relação hétero, eu não sei, eu sei o que eu vejo na TV, no filme, é algo bem supérfluo, assim, né? isso. Veja bem, a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei um autor, que é o Antônio de Pádua, que Hum, eu trabalhei contos, né, uhum, homoeróticos, do sim, Antônio de Pádua. Inclusive, agora, hum, no meu doutoramento, né, na minha tese de doutorado, vou trabalhar essa outra obra dele, tá? O Brasil Queer, né? Aí, veja bem, é interessante o que você diz, porque na finalização, né, na parte final da minha dissertação, ela tem o título é basicamente isso, né? Homem hétero falando de relacionamentos homoeróticos, pode isso, né? uhum. É preciso realmente ter um lugar. Eu tive muito cuidado, tudo que eu falei sobre as relações homoeróticas na minha dissertação, justamente por eu não vivenciar uma relação homoerótica, né? E, assim, a minha dissertação teve duas temáticas: as relações homoeróticas e aí o preconceito que a mulher adiposa sofre. A mulher que tem um corpo gordo, né? Que também era tema dos contos do Antônio de Pádua. Então ele escreve sobre poemas ou sobre relações homoeróticas e escreve sobre o preconceito nesse livro em questão, né? Que as mulheres com corpo gordo sofrem. E eu não sou nem um sujeito gay, e eu também não sou uma mulher com corpo gordo. Então eu tive muito cuidado, né, para escrever, para fazer a minha dissertação, mas tendo como base a pesquisa, né? Então, assim, eu acho que nós podemos
falar de determinado assunto, é claro que nunca vai ser com uma pessoa que sofre aquele preconceito, né? Viver. Uhum. Mas você É. pode usar fatos, dados, situações para você se engajar é, em uma situação. Por exemplo, agora, na minha tese de doutorado, na minha pesquisa, eu pretendo trabalhar o quê? Novamente, o sujeito gay, né? A mulher negra e a mulher. Né? Então, são três minorias aí. Mulher, o negro e o sujeito gay no período colonial. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar, né, o material de pesquisa para conseguir chegar próximo ao que essas pessoas sentiam na pele ali, né? Por mais que eu não jamais vou sentir isso na minha pele. E é interessante que quando teve a situação lá com o George, que foi morto, né, nos Estados Unidos, aquele cidadão cujo o policial o asfixiou, eu fiz várias postagens sobre racismo, né? E algumas pessoas vieram falar, né? Nossa, mas você não, né, não tem direito de falar disso, você jamais Uhum. vai saber o que uma pessoa negra Entendo. sofre, né? Entendo. Realmente, né? Eu jamais vou saber isso, mas isso não me impede de engajar na luta, né? Entendo. E eu sempre tento fazer isso, né? Até mesmo nas poesias, nos poemas, tá? Que é me engajar na luta das minorias, né? Eu fiz isso na minha dissertação de mestrado, eu vou fazer isso, pretendo fazer isso agora na minha tese de doutorado e pretendo levar isso à frente, né? Esse engajamento, porque eu acho que nós temos, infelizmente, no Brasil e no mundo, muitas pessoas que desprezam as minorias e quanto mais pessoas se engajarem nessa luta, melhor. E aí eu pretendo fazer a minha parte. Né? É isso que eu pretendo fazer. Já está Seja fazendo, sim. é, Já está fazendo. Você dá aula. Isso aí no Brasil é um milagre, né? Você dar aula, assim, porque, né? A gente sabe a realidade de um professor. e assim, eu trago isso para as aulas, né? Eu gosto de trazer assuntos como o racismo, como a homofobia, como a transfobia, o preconceito de forma Deixa geral. eu só ler um comentário aqui, ver se você concorda, Simeão. Um bom texto é fundamento em pesquisas, vivência e hermenêuticas. A pesquisa é fundamental para se escrever qualquer texto, pois ao escrever temos que ter uma autoridade do que estamos falando. O que você acha disso? Concordo, concordo. É, é como eu disse, né? Obrigado, Felipe. Retomando o Uhum. que eu disse, né? Eu jamais vou saber o que uma mulher gorda, o preconceito que a mulher gorda sofre, né? Eu jamais vou saber o preconceito que um sujeito gay sofre. Eu jamais vou saber o preconceito que, que uma mulher sofre, né? O machismo que a mulher sofre, o assédio que a mulher sofre, devido à situação que eu me encontro, né? Que a pessoa que eu sou, né? É branco, heterossexual, homem, né? Classe média e É, tal. é, Mas exatamente você, para perceber querendo esse ou não, preconceito. é uma pessoa que está no nível, infelizmente, no nível, felizmente quer dizer, né, mas infelizmente ao mesmo tempo, no nível superior. Você é branco, hétero, né, e anda de Fusca. Da onde saiu o Fusca, Simeão? Me conta isso agora. O Fusca, ele tá na família, né? Tá na família aí desde a década de 70. Hum, o Meu pai, mesmo meu pai Fusca? foi ele, e isso aí passou para os meus irmãos e eu herdei É esse o Fusca. mesmo? O mesmo. Aquele lá? É, Gente, já passei por muitas histórias com esse Fusca aí. me conta Muitas. uma. Uma, Eu adoro esse Fusca seu. Me conta uma história desse Fusca. meu Deus, tem várias histórias, inclusive histórias cabeludas que eu não posso contar. Ah,
uma história que eu posso contar é que ele pegou fogo, né? Ele pegou fogo comigo na Ah, Alameda Botafogo. Inclusive, engraçado, ele pegou fogo na Alameda Botafogo quando eu estava indo para a UFG. nossa. Parecia cena de filme, assim, porque eu tava ouvindo som, eu tava ouvindo Metallica, né, uma banda de metal, Hum, e de repente sim. escutei um barulho, né? E eu achei que era da música, continuei dirigindo, batendo a cabeça. Quando eu olhei no retrovisor, a labareda de Ah, fogo. Aí eu puxei o freio de fogo. mão, encostei o carro, pulei do carro, que nem um maluco, né? O meu extintor estava seco. Eu já sabia que estava seco, estava andando com o extintor seco vários e vários anos. E comecei a parar os carros ali na marginal, né, correndo o risco de ser atropelado, pedindo ajuda para o pessoal me ajudar a apagar o fogo. Resumindo, final da história, deu perda total no motor, tive que refazer o motor todinho do carro, foi mais de R$ 3.000, mas foi interessante, foi uma aventura, viu? Esse Essa carro, então, ele tem um valor simbólico, então, né? tem um valor simbólico, afetivo muito grande, né? Ah, eu falo isso para todo mundo, que mesmo quando eu comprar outro carro, ele vai estar aqui na garagem. Já tive propostas, várias pessoas já quiseram comprar, né? Uhum. Mas recusei todas, né? E continuarei Uhum. recusando. Não tem como, faz parte de você já, né? Essa questão do Fusca, assim. Simeão, o que você acha hoje do espaço da escrita goiana, assim, regional mesmo, né? Você acha que ela tá. Parece que só teve Cora. Eu posso estar me enganando aqui. Você me corrige. Parece que só a Coralina que foi para fora, assim, sabe? E o resto ficou muito aqui. Você acha isso também? Né? Que Então, não se vê. é interessante você falar disso, essa pergunta sua, que no meu TCC, né, que é esse Uhum. material que eu tenho lançar no final do ano, estou fazendo a revisão e tal, tem um trecho sobre isso. A Cora Coralina, ela só ganhou destaque porque o Carlos Drummond leu a obra dela, né? Ela já era uma senhora e Hum, tal. Então teve a coincidência aí do Carlos Drummond de Andrade, né? Grande poeta aí da segunda geração modernista brasileira, ler o material da Cora, né? Uh, ele não chegou a conhecê-lo pessoalmente, mas mandou uma carta, falando, adorei sua escrita e tal, e ele falou o nome da Cora numa entrevista, e aí o olhar voltou para ela, né? Eu acho que o que pega, Davi, é que nós estamos aqui Você sabe que é forte é o eixo Rio-São Paulo, né? Hoje, com sim. a questão das redes sociais, da internet e tal, é mais fácil, né? Você conseguir mostrar o seu trabalho. Mas por muitos e muitos anos era muito difícil, né? Tanto que quem quisesse conquistar um espaço tinha que sair daqui, né? E nem todos os poetas tinham essa Condição. disponibilidade, essa vontade de querer abandonar a sua terra natal. Alguns eram muito apegados, outros trabalhavam aqui, né? Dando aulas em universidades, na UFG e tal. Mas nós temos grandes, grandes e vários poetas importantíssimos, né? Eu posso citar vários para você, o Gilberto Mendonça Teles, o Luiz Araújo, nós temos o Pio Vargas, que é um poeta que morreu jovem, né? Mas que deixou uma obra assim, muito importante para a poesia goiana, porque ele fez uma renovação ali, a forma da escrita dele, né? Isso eu citei alguns que já não estão. O Luiz Araújo ainda está, né? Entre nós, mas assim, a cada ano também surgem poetas novos, né? Alguns jovens criaram movimentos poéticos, né? Movimentos literários aqui na nossa capital, com a Zé Ninguém, que
e aí organizavam saraus, tal. Então, no underground, parece muito com rock, né? Por isso que eu gosto muito de poesia de rock, porque tá muito no underground, entendeu? Não tá Sim. no holofote, tá no underground, né? Quem se propõe a conhecer não sai perdendo, porque vai ver que existe uma pluralidade de vozes, né? Tanto no rock quanto na poesia, e existe muita coisa de qualidade, né? Tem uma poetisa que eu adoro também, que se chama, essa já não está mais entre nós, a Ieda Schmaltz, que tem poemas fortíssimos, né? Poemas feministas que falam da importância da imposição feminina, tá? E isso escrito lá em 70, 80, né? Então, são poemas que são muito atuais. Você pega o Anas e as Bacanas, que é uma obra dela, e ler hoje, você vê que a luta é muito atual, né? Ai, Então, ai, Cecilião, eu tô com medo de você, porque enquanto você tem como referência essas pessoas, eu tenho como referência os normais que passava na Globo, sabe? Aquela série. os normais, eu Eu amo adoro. aquela série. Eu também adoro. Eu amo teatros de Rui Ivani, sabe? Assim, eu queria ter escrito aquilo. Que é uma coisa besta, mas é muito rico ali. Eu acho aquela série muito rica, em termos de, sabe, assim. Então, para você é cult, né, amor? Então você vai nessas. Não, mas eu Essa, adorava também os normais. Era com o Luiz Fernando, né? Luiz Fernando isso. e a E a Fernanda Torres. Isso. Maravilhosa aquela série. É, tem muita coisa boa que a Globo produz, né? Sim, Ela tem esse dom, né? É claro tem. que tem muita coisa ruim também, né? Mas, assim, Os Normais é uma série que era muito bacana. Nós falamos do... Nossa, meu Deus, surgiu o nome dele aqui agora. Do Anjo Pornográfico, que escreveu A Vida Hum. Como Ela É. Nelson Rodrigues, né? Nelson Há Rodrigues. muito tempo atrás a Globo fez, né? A Vida Como Ela É, os episódios. A engraçadinha também, que eu amava assistir. Isso. Então, assim, Sabe? são muitas coisas, muitas produções que são ricas, mas que passam no horário que não é acessível para todos, né? Então tem que ver isso também, né? A Hum. questão da própria, sei lá, programação da TV. Mas não Sim, o tiro, mas não nosso tiro tempo mérito, tá. Hã? mas eu não tiro Ah, mérito. sim, também não, nenhum, nenhum. Acho que toda arte é válida, assim, sabe? Toda arte é válida. Se meu, nosso tempo tá acabando, eu queria que você indicasse uma música e um livro. Uma música e um livro, Isso. olha, atualmente eu tenho E um filme, quer dizer, um filme e um livro. um filme e um livro. Isso. Pode ser a música também, pode ser os três. Tá. Então, eu vou indicar um músico, né? Eu vou indicar um cantor que ele é um professor de Nossa, literatura, que é o Luiz Tatite. O nome dele é Luiz Luiz, Tatite. ele canta, ele Ele canta canta, forró, não, é um MPB. As músicas dele lembram muito Caetano entendeu? antigo. É, Ah, é e ele faz uma Caetano. construção, ouça Capitu. Ele tem uma música que chama Ah, Capitu, que é inclusive da personagem do Machado, né, de Dom Casmurro. nossa, Então, assim, ele não é um ótimo cantor, mas ele é um ótimo letrista, né? Porque ele é um professor de literatura. Mas ele também toca, professor de música. desculpa, outra pergunta. O que você acha da Sandy como escritora, assim? Você já viu algo dela, assim? Eu já vi um texto dela, um único texto. Eu Hum? acho que ela, não querendo, né?
Mas eu achei bem na nível do mediano, né? Bem na nível do que é esperado, né? Não tem uma coisa assim que chama atenção, né? Entendo. É bom, mas está muito no nível comum, né? Entendi. Eu acho que faltou ali, não sei, faltou tentar trazer uma coisa nova, né? Agora, voltando à sua outra pergunta, Sim, o a filme, sua né? um filme, eu posso indicar o filme, que inclusive é do livro Desmundo, tá? Desse livro aqui, ó, que eu estou trabalhando no doutorado, Desmundo, da Ana Miranda. Então eu posso indicar o livro Nesse do filme, mundo. Desmundo. Tem Onde eu adaptação, acho esse filme? tem ele no YouTube, ele completo no YouTube. Tem no YouTube? A história do Desmundo é a seguinte, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né, e os portugueses vieram para cá para construir a nova colônia, algumas jovens órfãs foram mandadas para cá para se casarem com esses portugueses, né? E era uma coisa muito triste, porque era imposto, né? Elas eram obrigadas a casar. E aqui mostra, e no filme também vai mostrar, toda a, todo o tipo de abuso que elas sofreram. Né? Então é um livro e um filme que choca muito por essa realidade, né? Por tudo que essas portuguesas órfãs que vieram para o Brasil obrigadas passaram, né? Mas no enredo tem uma história de amor aí, um amor proibido, que eu não vou falar demais, senão eu vou entregar o final da obra e do filme. Mas já indico então como livro e como filme Desmundo, Ana Miranda, muito bom, bom mesmo. Ela é goiana? Não, a Ana Miranda, eu me esqueci. Ah, ela é de Fortaleza, Ceará. Minha terra. Olha só, Minha maravilha. terra. É. Simeão, Sim, foi ótimo. Foi ótimo. Foi maravilhoso. presente de Papo rápido. aniversário mesmo, sabe? Foi uma honra, assim, enorme. Eu aprendi muito aqui com você. Muito mesmo. Acho que todo mundo que assistiu a live, né? Você só reverenciar, né, a pessoa que você transpira a arte, né? Isso é lindo, é lindo, é lindo. Desde o seu Fusca é uma arte, né? Ele é lindo mesmo, maravilhoso. Você é arte. Eu Isso é agradeço. lindo. Eu acho que pode ser aí apenas o primeiro de vários, né? Nós podemos fazer vários, Ah, vários. tomara. Seria ótimo. Vamos sim. Adorei, Simeão. Também Quer deixar adorei. recado para alguém? Você tem para seguir você em algum canal, alguma coisa? O recado que eu queria deixar como eu disse, né? Nós entramos aí no mês, esse mês é um mês muito interessante. Tem 3 datas importantes, que é hoje, né? O Dia Mundial da Música, dia 15 é o meu dia, dia do professor, né? Dia 31, Dia Nacional da Poesia. Então, 3 mensagens, né? Ouçam mais, né, músicas, aí, independente do estilo musical, consumam mais a arte, né? Nas suas variadas formas de arte. Respeitem mais os professores, né? Para aqueles que acham que o professor é uma classe que não merece tanto respeito. E leiam mais poesia, né? Essa é a E mensagem que eu quero. crônica também. E crônica também. Bem, crônica e todo tipo de literatura. É. Então, Simeão, muito obrigado, de Eu que agradeço. verdade. Eu agradeço Foi muito. lindo, lindo, lindo. Obrigado. Eu tomei um Rivotrilzinho antes, então ele tá começando a fazer efeito. Já, já tomei aqui assim, entendeu? Porque falar com você, meu amor, só chapado, senão não vai sair nada. Ixi, então se a gente sentar numa mesa de bike, a conversa é melhor, né? É melhor, né? Tomar uma cervejinha, Tem né? coisa. A gente só tem 30 segundos, Simeão. Vamos dar tchau, Tchau. então. Tá bom? Parabéns. Tchau, Feliz gente. aniversário e obrigado. Obrigado.